O João Santos é um cidadão natural de Minas Gerais. Nasci numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais chamada Muriaé. Morei um tempo no Rio de Janeiro, quase 2 anos, e há 20 anos eu moro em Vitória, capital do Espírito Santo. Em Muriaé mesmo eu participei de uma banda, na época uma banda de baile, muitos anos atrás, eu era só um garoto. Depois, aqui em Vitória, eu acabei fazendo outras bandas, banda cover de Nirvana, umas bandas autorais meio de punk rock, por assim dizer. Depois uma banda de rock alternativo chamada MDM, que a gente chegou a circular bastante no estado, isso foi 2009, se eu não me engano, até 2009. E a partir de 2013 eu sou vocalista e principal compositor da banda Festina Lente. E com ela a gente tem tocado em várias rádios do Brasil inteiro, fizemos bastante shows aqui no estado antes da pandemia, e é isso. O meu pai consumia bastante música, assim, apesar da simplicidade, né? Eu nasci na zona rural mesmo, então assim, meu pai gostava de música caipira, de sertanejo. A minha mãe gostava de música popular brasileira, né? Tipo, Amado Batista, aqueles bregão também, Amado Batista, Roberto Carlos, coisas do tipo. E desde os 5, 6 anos de idade eu tinha uma paixão pelo vinil, pelo bolachão. E eu ficava encantado com os discos que eles tinham, colocava para ouvir, e eu sempre prestava muita atenção em arranjos. Eu me lembro que eu ficava perguntando para o meu pai que instrumento era aquele. E o meu avô tocava violão, acordeon também, tinha um programa de rádio lá em Muriaé, nessa cidade que eu relatei anteriormente, mas o meu contato começou exatamente assim, ouvindo os meus pais a ouvir música. A minha paixão pelo rock, e aí eu me dei conta de que isso seria algo muito vital para mim, ela partiu quando eu conheci o Rich, Legião Urbana, artistas, né, de pop rock dos anos 80. Eu tinha uma tia da cidade, a gente frequentava bastante a casa dessa tia, e um certo dia eu mexendo na estante dela, eu me deparei com as capas dos discos, que eram muito diferentes das capas dos discos que eu estava acostumado a ver, né? Você tem um contraponto, né, entre o sertanejo, basicamente sertanejo de raiz, até o rock pop dos anos 80, era muito diferente. A capa do RPM, por exemplo, eram capas que me impressionavam. E isso revendo o Vinícius ali na casa de uma tia. E aí eu falei, não, cara, isso é o som que eu quero ouvir. E aí eu comecei a montar bandas imaginárias, enfim, comecei a escrever as minhas canções, e eu estava só na 4ª série, por exemplo. Mas só fui ter uma banda de verdade muito tempo depois. Eu já tinha tido muitas decepções com banda, né? Porque, assim, uma das muitas coisas que acontecem, assim como na vida, né? Você acaba se decepcionando, mas banda é uma coisa que você tem aquele sonho, aquela coisa, aquele romance de que você vai encontrar, normalmente a gente romantiza isso com os melhores amigos, e você vai montar uma banda, você vai tocar baixo, vai tocar guitarra, ou vai cantar, e vai fazer uma música, todo mundo vai se amarrar, vai virar um hit, e você vai ficar famoso e tudo. Todo mundo meio que romantiza isso, né, quando você é mais novo. Quando eu comecei o Festina Lente, eu já tinha passado por várias bandas, como já falei, mas eu já tinha tido algumas decepções, algumas frustrações, que é normal, né? E eu pensei num projeto mais elaborado, um projeto que tivesse mais a minha cara, assim, onde eu fosse escrever as letras e tudo, tanto que quando eu comecei a banda, eu já tinha quase que um álbum, o primeiro disco já estava praticamente composto, a gente só entrou em estúdio para arranjar, né, produzir, gravar, e é uma coisa assim que foi um projeto idealizado uns 2, 3 anos antes de começar a ser, de fato, colocado em prática. E assim que começou tudo. A formação já mudou bastante.
diga-se de passagem, né? Atualmente tocam comigo o Jean Dalfior, que é o baterista, esse já está há muito tempo na banda, desde 2017, o Vini Menezes no baixo, o Josimar Costas nos teclados e o Elias na guitarra. O Elias é o recém-chegado à banda, entrou tem pouco tempo. Essa vida de passageiro vai acabar, todo dia a mesma coisa. Os primeiros shows foram bem legais. A cena estava muito assim, estava bem morna aqui em Vitória, assim, não tinha quase nada, tinha um pub, e o que tinha, cara, era o sertanejo bombando em tudo que é lugar. O que tinha era as festas, os eventos fechados, né, as festas de evento corporativo e tudo mais, e para começar, eu falei, pô, vamos ensaiar um repertório de covers, porque é a única maneira da gente conseguir tocar, e vamos montar nossas próprias festas. Eu comecei a alugar espaços, entendeu? Clubes que tem aqui, clubes antigos, comecei a alugar os clubes, junto com o pessoal da banda, conseguia patrocinadores, bem a moda do it yourself, aí, do punk rock, né? E comecei a vender os ingressos, a fazer as coisas, e a gente começou a criar uma galera que ia atrás do nosso trabalho. A gente fez muitos eventos assim, até começar, a cena começou a se... O estado, né, começou a ter um fluxo maior de shows de rock, de pubs também, a partir de 2015, assim. Hoje em dia tem mais de 30 pubs aqui na região, na Grande Vitória, mas na época não tinha. E a gente começou, tem uma galera que segue a gente até hoje dessa época. A gente fazia alguns covers, mas o propósito já era fazer o autoral, e a gente já fazia o autoral, já tocava nossas músicas e enfim, foi assim que tudo começou. Sonoramente falando, eu acho meio arriscado, né? Porque eu tenho uma percepção, né? De repente a pessoa que ouve pode ter uma percepção diferente, mas nós começamos com uma banda que tinha um som mais sujo, mais pesado, né? E eu lembro que as pessoas sempre falavam, pô, legal, remete um pouco ao grunge, né? Com umas guitarras pesadas e ao mesmo tempo com letra em português. Depois a gente foi meio que caminhando, acho que acabou a coisa tendo uma direção mais apontada para aquilo que é o post-punk, o rock alternativo, né? O chamado indie rock também. Talvez por conta das minhas referências. Eu sou um cara bastante eclético, mas a minha paixão mesmo, ela gira em torno desse tipo de som ali, dos anos 80, virada de 80 para 90. Uma coisa que a gente se propõe também, que eu acho interessante, ultimamente as pessoas têm vindo falar com a gente, principalmente de 2010, do EP para frente, do EP Toda Forma de Amor Vale a Pena, dele para frente, uma coisa que eu tenho orgulho de ouvir das pessoas é que os mais atentos, né, de chegarem até a mim e dizer, pô, a Festina Lente tem a identidade da Festina Lente é uma banda que fala de coisas positivas, né? Vocês estão sempre falando de coisas bacanas nas letras e tudo, e enaltecendo coisas positivas do cotidiano. Isso é legal, porque acaba destoando um pouco da galera que está fazendo uma coisa mais nervosa, está discutindo outros assuntos que são de suma importância, é claro, mas está todo mundo falando. Então, acho que a gente acabou... Isso nem foi de propósito, né? Eu confesso. Quando a gente fez o EP Toda Forma de Amor Vale a Pena, o Brasil estava todo
polarizado, uma brigaiada, né? Tudo separa, né, as pessoas, né? Política separa, futebol separa. Eu penso que a música tem que unir. E aí, a partir dali, eu meio que falei, cara, legal, vamos falar de coisas bonitas, tem tanta coisa irada pra gente falar, né? E tal, mas, enfim, eu acho que é meio isso. Essa música, para você ter ideia, partes dela foi composta há muito tempo atrás, era uma letra que eu trabalhei junto com o guitarrista anterior ao Elias, que tocou com a gente antes, que gravou o disco, que é o Vitor Rodrigues, é um amigo meu de muito tempo, a gente sempre fez coisas juntos, parceria juntos, assim, músicas, tem músicas bem legais que nós fizemos juntos, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, sobre as coisas positivas e tal. Eu tinha uns rabiscos, mostrei para ele e nós fizemos juntos essa letra e também a música. E a ideia, cara, era justamente trazer à tona, né, para a nossa discussão musical, as coisas bobas que você pode fazer que não te custa nada ou quase nada, né? Você dá uma caminhada na praia, sentar, dar aquela arejada, escalar uma montanha, passear, viajar. A gente tem a honra, o privilégio de morar num estado muito bonito, um país muito bonito, né? O Brasil inteiro é muito bonito. Você tem o Rio de Janeiro, né? Lindo, cartão postal, vários pontos do país, né? Eu acho que a gente tem muito mais beleza do que qualquer outra coisa. E a gente queria celebrar isso, né? Celebrar a natureza mesmo. E essa música, essa letra veio a calhar justamente no momento, né? Fazendo mais um contraponto ao momento que a gente está vivendo. A gente gravou o disco, né, ano passado, terminamos de gravar no meio da pandemia, mas todo o processo de composição foi feito justamente até fevereiro de 2020. Então, foi tudo pré-pandemia. Mas tem algumas coisas, como outra música, se puder abrir um parênteses aqui, como Improvisando no Sofá, ela parece meio profética, parece que ela foi feita na pandemia, o que não foi. Mas é isso, Antes do Amanhecer, mais ou menos esse resumo para enaltecer as coisas, as pequenas coisas que a gente tem à nossa volta, e eu acho que esse momento foi uma ótima oportunidade para a gente fazer esse tipo de reflexão, né? O show tem uma coisa muito bacana, né, que a gente vai levar para sempre, vai recordar e tudo, mas os shows mais legais, eu vou citar são os shows que a gente faz no interior do estado, assim, porque a galera do interior, ela recebe com um calor diferente, sabe? E a gente fez um show em Boa Esperança, que é noroeste do estado aqui do Espírito Santo. Nossa música tocou muito numa rádio de lá, uma rádio popular, uma rádio que toca sertanejo, toca pop, toca tudo, toca um monte de coisa, sabe? De Gustavo Lima até a Anitta, e também RPM, coisas, né, novas do pop rock, do rock and roll, né, super combo, essas coisas. E nossa música chegou a ficar no top 10 no ano deles, no top 10 do ano. Então, tipo, a gente ficou entre as mais tocadas do ano lá nessa rádio, e foi uma parceria muito legal que a gente fez, que, pô, eu simplesmente dei uma entrevista para a rádio uma vez, o pessoal gostou do nosso trabalho e a gente acabou criando essa conexão, e quando a gente lançou o EP, a gente mandou o trabalho, eles acolheram e a gente fez um show logo após a música estar tocando na rádio há alguns meses, e foi muito legal ver a parte daquela plateia cantar nossas músicas assim, e até então isso não tinha acontecido, por mais que a gente já tivesse ali uns 2 anos, uns 3, 4 anos de banda, isso não tinha acontecido antes. Então foi muito legal isso. Então acho que é o show que eu tenho para lembrar. Mas aqui na capital a gente fez shows bem legais também.
A música é vital, cara, na minha vida. Eu não conseguiria viver sem música. Isso aí é fato. Na minha casa, graças a Deus, eu tive o privilégio de casar com uma pessoa que também gosta muito de música. Então a minha casa é cheia de quadros. Aqui atrás tem uma estante de CDs, aqui na frente tem outra, do lado tem outra. E de CDs, de discos, livros, biografias de artistas de rock. E eu estou sempre consumindo muito isso. Então a música para mim é vital. Eu ouço música, eu tenho a sorte de ter um trabalho onde eu posso ouvir música também. Eu faço pequenas produções também, pequenos arranjos para artistas menores. E então a música é vital, total. A banda representa muito para mim. Assim. Foi um projeto que eu criei lá atrás com pessoas que eu nem conhecia direito. Não foi uma banda montada com amigos, né? Como eu falei lá no começo da conversa, que é o sonho de todo garoto que gosta de rock and roll. Foi uma banda em que eu precisava de uns músicos, alguém foi me indicando, eu fui montei a banda e tal. Depois eu fiquei amigo desses caras. A maioria dos artistas que passaram pelo Festina Lente saíram por alguma razão. Dois deles foram embora do Brasil, outro foi trabalhar em outro estado, outro casou e a coisa acabou ficando meio difícil de conduzir, mas todos viraram meus amigos assim no percurso, foi muito bacana. E hoje aquilo que era um canal para eu poder me comunicar, expressar minhas ideias, colocar minhas angústias, né, meu ponto de vista sobre o mundo, sobre o meu cotidiano, sobre as coisas ao nosso redor, passou a ser uma coisa também de prazer, né, muito prazeroso. A gente estava um tempão sem ensaiar, sem tocar por conta dessa pandemia. A gente voltou semana passada, nós fizemos um ensaio, aqui tem um estúdio bem grande, a gente acabou indo para lá fazer um ensaio, tipo, a sensação foi tão absurda de reencontrar os caras, de fazer um som, ainda que a gente esteja trabalhando, né, o marketing, lançamos os videoclipes que já estavam prontos, que gravamos naquele intervalo ali do final do ano passado, mas a banda é praticamente algo vital para mim também, hoje. Em 2020 a gente tinha traçado da seguinte maneira, né? Entre os 3 últimos meses de 2019 e os 3 primeiros de 2020, nós já tínhamos reservado o estúdio, já estávamos trabalhando com o produtor na gravação do nosso disco, Nenhum Sinal de Confusão, que né? Acho que o motivo da gente estar aqui falando, né? Trocando essa ideia. E então a ideia era ficar até o final do mês de abril, final do mês de março, gravando. E aí mixagem e masterização, e a gente voltaria aos shows em junho. A gente já tinha data marcada e tudo, inclusive datas fora do estado, né? A Festina Lente tocou 2 vezes só fora do Espírito Santo, e a gente tinha 3 datas agendadas e uma perspectiva muito grande de shows interessantes, porque a gente já vinha fazendo uma conexão com outras praças, e a gente estava muito empolgado, e a gente sabia que esse material, esse novo disco, ele ia conectar com mais pessoas, tanto é que está conectando, graças a Deus. Só que, a gente estava no meio das gravações, terminando, na verdade, as gravações ali em março, quando tudo, né, meio que veio aquela blecada, assim, a gente, que isso, o que está acontecendo? Na nossa cabeça, isso seria 1 mês, 2 meses. Eu sou um cara muito otimista, sempre penso, não, amanhã já vai estar tudo de boa. Mas aí foi postergando, depois dava umas aliviadas, né? Aí teve eleição, a gente aproveitou esse período que a coisa foi ficando amena e fomos trabalhar, eu e o produtor, por exemplo, que ficou para trás das guitarras e as vozes, eu e ele fomos trabalhar como deu, no estúdio reduzido, e, enfim, acho que o que salvou a banda, a nossa sanidade, por assim dizer, foi justamente ter feito um disco, e aí a gente teve algo para trabalhar, porque a gente começou a divulgar o disco, começou a se conectar com as pessoas de fora do estado, começou a dar entrevista, quando pudemos fizemos videoclipes, mas foi porque se não fosse isso, eu não sei como seria, não dá para dizer, né? Eu tenho muitos amigos que têm banda, estão a um passo de pirar já. Mas, enfim, é uma catástrofe mundial, né?
que show ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir fazer. Durante a pandemia eu fiz algumas lives só de voz e violão, fiz aqui em casa mesmo, todas beneficentes, tentando arranjar, ainda que não fosse muito, mas a contribuir de alguma maneira para aqueles que precisam mais do que a gente. A gente tem mais 2 videoclipes já aqui com roteiro escrito, que a gente começa a trabalhar em breve, e é onde a gente vai contar mais um pouco de história a respeito desse disco. E a gente está muito ansioso, né, para que o Brasil inteiro seja vacinado, que tudo volte, né, como era antes, se não como era antes, que quem sabe a gente possa voltar melhor, né. Eu acho que o sentimento das pessoas para com a arte, eu acho que ele acabou sendo meio que positivo. Eu estou vendo muita gente que tinha parado, tinha deixado na correria do dia a dia de consumir arte, e por conta da pandemia o cara voltou a ouvir a banda que ele gostava da infância, ele voltou à leitura, ele voltou a muitas coisas. Eu acredito que a gente tem muito né, de bom ainda para viver pela frente. Eu tive que me organizar, né? Eu tive que cortar coisas, né? Cortar, como falei, a gente tinha alguns shows agendados, né? Porque a gente já ia parar por um tempo, a gente já tinha feito um cronograma de parar com shows e tudo. A banda também mudou durante esse processo de gravação e tive que me readaptar a várias coisas para me manter, né, nessa pandemia. Mas uma delas, né, já que não podia sair de casa, então você acaba gastando menos, você acaba aprendendo a valorizar aquilo que é pouco, mas é suficiente. Então, nesse sentido, eu fui por esse caminho. A mensagem que eu diria, se eu pudesse dar um recado para o mundo, cara, era para que as pessoas se atentassem àquilo que elas acreditam, aquilo que fazem os corações vibrar. E eu acho que não importa a crença, a religião, não importa, né, aquilo que é a tua ideologia de vida, mas importa que você acreditar, você tentar fazer diferente, dar o seu melhor. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente precisa mudar a gente primeiro, precisa tentar ser melhor, tentar passar coisas positivas, pregar o bem sempre, independente da tua crença religiosa, do teu ideal político, entendeu? Eu acredito nisso, eu acredito que a humanidade precisa se voltar para as pequenas coisas, aquelas que parecem pequenas, né, mas de fato são grandiosas. E, enfim, a gente precisa amar mais, ser mais compreensivo, respeitoso, enfim, é isso.